E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estão começando o nosso vídeo de domingo sobre mercado americano, sobre mercado financeiro mundial e vamos falar depois no vídeo seguinte sobre criptomoedas. Então já deixa o teu like aqui, já te inscreve no nosso canal se você quer ter informações ótimas sobre mercado financeiro dos Estados Unidos, quais são as melhores ações, quais são os melhores movimentos, quais são os ativos mais interessantes, o que eu estou olhando, o que eu estou entendendo em termos de petróleo, o que eu estou entendendo em termos de Brent, o que eu estou entendendo em termos de ouro, para que a gente possa basicamente compreender o que está acontecendo, o que está pegando dentro do nosso mundo neste momento e automaticamente o que implica principalmente nos nossos investimentos e nas nossas ações. Também eu vou falar sobre as principais ações que estão chamando a atenção de possíveis operações para a semana que vem. O mercado americano fez basicamente tudo o que nós gostaríamos. O mercado americano entra naquilo que a gente chama de sweet spot. O que seria sweet spot? Seria o ponto doce. Seria realmente o momento em que o mercado opera naquilo que é topos e fundos cada vez mais altos, produzindo novas máximas. Higher high, higher lows, ou seja, máximas cada vez mais altas, mínimas cada vez mais altas, e é isso que nós estamos olhando dentro do mercado americano, que acaba simplesmente de romper a máxima histórica do S&P 500. É óbvio que isso é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar, digamos assim, não podemos nos tornar imprudentes. Não podemos nos tornar imprudentes. E isso significa basicamente que a gente tem que continuar operando, mas operando com cautela e procurando por bons recuos em bons pontos de suporte para a tomada de posições. E é isso que nós vamos seguir fazendo. No meu entendimento, pode sim estar se aproximando um dos períodos mais férteis no mercado financeiro americano, um bull market poderoso, forte e automaticamente extremamente rentável. Então a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Como é que eu vou então trabalhar isso, Stormer? Como é que eu posso, evidentemente, pensar em operar o mercado dessa forma? Primeiro, vamos olhar cenário global. Primeiro, vamos olhar o Brent, de forma que a gente consiga entender o que o petróleo está fazendo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem junto comigo o gráfico do Brent. Eu utilizo aqui o gráfico do Investing, tá? Um gráfico tranquilo, sem muito mistério. A gente coloca ele aqui, vai aparecer o gráfico diário do Brent para que a gente possa imediatamente entender o que está acontecendo no gráfico do Brent. Gráfico diário, vamos botar aqui o gráfico usando candlesticks. Então a gente tem o gráfico diário do Brent trabalhando dentro de uma movimentação que era uma tendência de alta, sim, uma tendência de alta inequívoca, e que a gente perdeu a linha de tendência de alta, a gente veio até o fundo anterior, estamos tentando segurar essa posição aqui. Então o sinal no Brent é bullish. O sinal no Brent é bullish. O sinal no Brent é um sinal de possível movimentação compradora. Por quê? Porque o mercado vem, aproxima-se desse fundo, compradores puxam os preços, os vendedores tentam empurrar mais uma vez para baixo da região de 81 dólares, os compradores rejeitam essa região dizendo não, daqui nós não vamos passar. E a gente consegue fechar acima do percentil 75 no candle de sexta-feira, introduzindo então um viés de que o mercado vai retomar este canal de alta, que é o canal que ele estava originalmente trabalhando. Então, aqui nós estamos olhando uma situação compradora para o Brent, o que não é muito bom para ações dos Estados Unidos e mesmo para a renda variável e mesmo para criptomoedas. Tá? Por quê? Petróleo subindo significa energia mais cara no mundo, energia mais cara no mundo torna tudo mais pesado, dificulta um pouco o cenário de inflação. Petróleo caindo significa redução da inflação, maior facilidade para a redução de taxa de juros americana no futuro e automaticamente permitiria, inclusive, que o Fed cogitasse reduzir os juros. Reduzindo os juros, a gente aumenta o M2 global, que é a quantidade de dinheiro circulando no mundo, e isso automaticamente torna-se algo favorável para criptos, favorável para ações, favorável para mercado de renda variável e investimentos de uma forma geral. Ponto.
Então, para nós, via de regra, é interessante petróleo em tendência de baixa, é interessante petróleo fazendo o topo e petróleo voltando para $73. Isso aqui seria tudo que nós mais gostaríamos de ver. Mas não é o sinal que foi dado sexta-feira. O sinal que foi dado sexta-feira é um sinal bullish. É bem verdade que nós temos uma resistência bem importante aqui em $84. Resistência essa que nós esperaríamos sim como um cenário de possível reversão. Um cenário de possível travar o movimento de alta e daí talvez voltar para um master bandeirazinha, para o master flâmula para baixo, seria o ideal para o mercado de uma maneira mais ampla. Quando a gente fala do ouro, vamos falar aqui do ouro. Tá? O ouro, que está aqui, gold, né? O gráfico do ouro, no gráfico diário, a gente consegue colocar ele aqui. Vamos para o gráfico técnico. E a gente consegue colocá-lo aqui expandido, só para vocês poderem enxergar um pouco melhor. E vamos colocar isso em candlesticks. A gente vê o ouro numa fortíssima tendência de alta, indiscutível tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O ouro realmente vem ganhando valor e a gente continua observando a China comprando, os bancos centrais da China e chineses comprando muito ouro. E a gente vê então essa pancada que está acontecendo aqui. É muito difícil nós tentarmos antever qualquer movimentação de topo no ouro. O ouro é um ativo que ele é complexo de se operar no sentido de que quando ele começa a lateralizar, ele fica muitos e muitos meses lateralizado, mas quando ele entra numa tendência, ele também fica muitos e muitos meses nessa tendência de alta que nem fez aqui. E, portanto, ele é um ativo que mantém a sua tendência natural. O ouro, nesse momento, opera numa tendência de baixa e ele acionou nessa sexta-feira um sinal de entrada que eu gosto muito de operar, que é basicamente uma barra vermelha ignorada no rompimento de uma região de resistência, formando isso uma armadilha em todos os vendidos que estavam vendidos no ouro e empurrando o ouro mais para cima. Isso é gráfico diário. Tá? Podemos olhar isso no gráfico semanal e a gente vê o gráfico semanal. Wow! Look at her! Yes! Oh, I like it! Olha que coisa mais linda, cara. Olha que coisa mais bonita. Simplesmente fez um 1, 2, 3 de compra no semanal. Rompeu a máxima do candle semanal. E simplesmente isso é um master bandeira, um master flâmula. Se nós formos pensar no sentido de master flâmula aqui, nós entenderíamos aqui como uma grande possibilidade do ouro dar uma acelerada. E essa acelerada seria talvez essa amplitude aqui para cima. A partir desse ponto aqui rompeu, indo buscar um alvo na região de $2.644. Então esse seria o alvo do gráfico semanal, do gráfico do ouro futuros, dos futuros de ouro United States. Bom, dito isso e falando sobre isso, nós temos S&P, agora sim, sem... por que é importante esse momento que o S&P encontra-se? Porque simplesmente, como bem mencionado por nós agora há pouco, nós estamos lentos, leves e soltos, sem absolutamente nenhuma resistência no lado esquerdo do gráfico. É apenas o céu azul acima de nossas cabeças, não existe nenhum tipo de topo, tendência de alta, que é mais ou menos esse momento em que o mercado entra aqui, que ele vai, e se torna uma delícia de operar todo e qualquer recuo que o mercado apresente. Então, para mim, S&P entra no sweet spot, no spot maravilhoso. Eu gosto de olhar o gráfico em barras, é bem verdade, eu sei que a maior parte dos amigos prefere o gráfico em candlesticks, mas para mim o gráfico em barras ele traduz muito mais importância e muito mais dados do que eu consigo extrair do candlesticks. Eu gosto desse tipo de gráfico, mas tudo bem. Voltando aqui para o gráfico diário, a gente vê o gráfico diário trabalhando essa bela tendência de alta aqui, uma tendência de alta inequívoca tendência de alta, em topos e fundos ascendentes. Tá? Nós temos uma barra vermelha aqui que não foi rompida ainda, formamos um candlezinho bem importante. Esses 3 candles eles estão acima dessa resistência que foi rompida. Pelo conceito que o John Crane tinha dito, quando o papel consegue fechar 3 candles acima de uma resistência, ela está definitivamente rompida e pelo modelo dele ele tomaria posições na ruptura da máxima de sexta-feira. Detalhe, a gente tem balanços de NVIDIA e de outras empresas bem importantes essa semana que está iniciando e percebam, o cenário aqui tá bonito, sim, mas já são 4 semanas consecutivas de alta
e se nós perdermos a mínima desta semana na semana que vem, ficaria daí bem complicado, porque isso seria um trap. O que é um trap? O mercado finge que vai para um lado, ele captura um monte de gente acreditando naquela direção, e daqui a pouco ele olha e fala, não, 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 te enganei, vou voltar. E daí ele recua, perde a mínima da semana que rompeu resistência. E isso produz o stopper de todo mundo que tomou posições. Então sim, nós temos que estar atentos aqui. O SPY não pode de maneira alguma na semana que vem perder 518,97. Se fizer isso, ele fecha todas as perspectivas positivas que ele estava abrindo com o novo topo histórico e abre um cenário de correção mais importante. Não é o que parece que vai acontecer, mas a gente tem que estar atento a isso e é óbvio que a gente vai ter que esperar muito como vai ser a evolução dos resultados da NVIDIA e de outras empresas que estarão apresentando resultados na semana que vem. Então aqui a gente tem, resumidamente falando, o mesmo acontecendo no QQQ. Nasdaq consegue romper a região desta barra enorme nessa semana passada. Conseguimos trabalhar acima de todas as médias móveis. Todas as médias móveis estão apontadas para cima, dizendo, eu quero subir, eu quero subir. Me compre que eu darei dinheiro. Tendência de alta secular do S&P 500 e da Nasdaq prosseguindo sua movimentação de alta. Dito isso, nós temos inúmeras empresas que estão interessantes para a semana que vem e que me chamam muita atenção. Primeira delas, LPG Dorian. A Dorian, basicamente, é uma empresa que trabalha com transporte de carga de petróleo através de cargueiros marítimos. Vejo que ela fez um candle pavio, vejo que ela opera dentro de um belo canal de alta. Eu olho para esse canal de alta e penso, ok, é um lindo canal de alta, ok, nós estamos nesse de alta, mas o fato é que o Stochastic está um pouco mais sobrevendido do que eu gostaria. Eu vou esperar o próximo recuo da Dorian para poder tomar posições. Tá? Eu gostaria de comprá-la perto aqui de 38,55. Esse é um preço, valor nominal para ação que eu gosto muito nos Estados Unidos, mas não é o que eu estaria comprando exatamente agora. Isso aqui já vem mais no meu aspecto. DraftKings. Eu gosto da DraftKings. Essa é uma empresa que trabalha com apostas desportivas. Tá? Ela opera dentro desse belo canal de alta do gráfico semanal, topos e fundos ascendentes do gráfico semanal, e a gente observa aqui também o estocástico lento bem sobrevendido. Produzimos um 2, 3 de compra, que em si não foi bem rompido ainda. Ele será rompido novamente na semana na ruptura de 45, 46, e neste caso sim, eu poderia cogitar uma entradinha, com meu stop ficando imediatamente abaixo de 38,21 e meu alvo sendo no mínimo 61,61. DraftKings está interessante. Não é, honestamente falando, a coisa mais enlouquecida do mundo. Ué, por que não, Stormer? Porque vejam que a gente fez um recuo e durante esse recuo a gente rompe o topo anterior. Isso já reduz um pouco a força do papel. Isso já deixa o papel um pouco menos poderoso do que eu gostaria. Toast é um outro ativo bem interessante porque Toast rompe uma região de resistência. Aqui nós estamos falando de uma operação de prazo bem mais longo. Aqui nós estamos falando realmente não é nem de um position, é quase de investimento estratégico. Toast Company rompe um retângulo em fundo. O rompimento de retângulos em fundo em um papel que se encontra na faixa de $27 poderia sim empurrar esse papel para buscar realmente pelo menos o dobro do retângulo para cima, o que já entregaria quase 100% em dólar em uma ação nos Estados Unidos. Então eu olho para Toast e penso, tá ok, entendi, romper um retângulo em topo para cima, pode ser interessante, pode fazer sentido. Me interessa saber se essa empresa tem bons resultados. É óbvio, eu quero trabalhar uma empresa que tenha múltiplos e resultados minimamente decentes. Quando a gente olha aqui a Toast, ela tem basicamente o quê em termos de resultados? Aqui é o movimento dela num gráfico diário, vou puxar para um semanal, rompimento acontecendo aqui, possibilidade de retomar o topo histórico dela. Ela tem um composite rating não muito maravilhoso, ela está dentro de uma tendência de alta, ela tem um rating de B+, que é um rating interessante. O lucro por ação dela no último quadrimestre não cresceu, na verdade. Nos últimos 3 quadrimestres cresceu 38%, o que é algo importante. A gente vê que realmente é uma empresa que, ok,
Ela tem uma grande quantidade de verdinhos, não é absolutamente nada muito, muito, muito fantástico, mas sim, seria de o cara pegar e pensar em estudar uma operação aqui. O ponto de entrada específico ainda não apareceu, porque a gente fez um pullback desse rompimento aqui. Eu esperaria de fato que fosse produzido dentro de um gráfico diário 1, 2, 3, e quando romper essa massa, esse 1, 2, 3, eu poderia pensar em comprar. Eu estou dentro do Eden dos Traders, então tudo isso faz bastante sentido para mim. Celestica. Celestica é um papel que simplesmente é uma delícia. Uou, uou, uou. Pense na Gal Gadot usando aquela roupa deliciosa da Mulher Maravilha. É a Celestica. Olha só, tendência de alta poderosíssima. Veja que o último recuo veio justamente até esse topo anterior aqui. Observe o estocástico lento nessa região aqui. A gente simplesmente tentou perder este fundo aqui e rejeitou através de um trap. Cara, lindo movimento, 1, 2, 3 de compra posicionada. É óbvio que eu não posso comprar agora, eu tenho que esperar por um próximo sinal, um próximo ponto efetivo de entrada, que não é agora. AMD. AMD. Olha que delícia a AMD. A AMD que eu já estou posicionado, diga-se passagem, para mim, em cima de um topo anterior rompido, no gráfico semanal, não é qualquer topo, é o topo histórico do papel. Então esse era o topo histórico do papel que foi rompido aqui. Nós recuamos até esse topo histórico, formando um pullback. Estocástico lento sobrevendido. 1, 2, 3 de compra desenhado. Semana passada, eu já tinha comentado que era um candle extremamente estreito, uma latinha chacoalhada. A latinha chacoalhada foi rompida para cima e agora temos caminho relativamente livre até o topo histórico, o novo topo histórico que está em 227. Essa distância aqui já é aproximadamente 37% em dólar. Uou, I like it a lot. Só que a questão toda é onde é que fica o stop. Bom, tem duas formas de colocar um stop aqui. A forma mais assustada, colocando stop abaixo de 138,52. A forma um pouco mais conservadora, o cara pega a distância de todo esse movimento aqui até aqui e coloca o seu stop abaixo de 130,57, no caso abaixo da média móvel de 80, abaixo de 124,42. Esse é o stop mais safe, esse é o stop mais seguro, esse é o stop mais interessante para um investidor tático, tá? Para um investidor tático. E para mim, realmente, o objetivo mínimo é voltar ao topo histórico. SMCI. É por isso que eu estou dizendo, galera, o mercado de tecnologia americano, NVIDIA, SMCI, AMD, Intel, CrowdStrike, GCT, isso tudo está realmente próximo a dar uma pancada para cima com violência. Para quem gosta de criptos, FAT, Ocean, ASICS. Então, observem a SMCI, Super Microcomputers, vejam esse nível estocástico lento que foi tocado aqui, 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 que foi tocado aqui e que foi tocado aqui. E veja que todas as vezes que tocou aqui, foi a oportunidade de botar 31%, 44%, 85%, 74%, 346%, 373%. Então, para mim, Super Microcomputers também está num ponto lindíssimo de entrada, porque ele utiliza exatamente o momento. Isso não é um call, tá? Eu estou só mostrando como é que eu trabalho especificamente a minha forma de mercado americano. Eu pego papéis que estão em ótimas tendências de alta e que têm ótimos múltiplos, e eu espero realmente que eles fiquem sobrevendidos. E quando eles fazem isso, eu tenho a compra nesse ponto. Para mim, me interessa de sobremaneira. RCL, Royal Caribbean. Eu não entendo muito bem como que a Royal Caribbean vai tão bem graficamente falando. Eu acho o modelo de negócio deles tão bizarro, né? Que é basicamente aqueles cruzeiros. Talvez porque eu nunca tenha feito um cruzeiro, mas o fato é que a Royal Caribbean opera dentro de uma tendência de alta. Eu não sei se eu colocaria muito dinheiro aqui. Talvez eu até pudesse colocar algum capital, mas não colocaria muito, muito, muito dinheiro. E ela está fazendo candles pavios consecutivos, esses candles prenunciam fortes movimentações de alta, ela está há 3 semanas com candles estreitos, o que poderiam sim gerar uma oportunidade de compra se acontecer um gap de alta amanhã, na segunda-feira. Então eu vou ficar olhando o Royal Caribbean, é um outro ativo que chama atenção. Elf Beauty. Elf Beauty também dentro desse enorme canalzão de alta que ela vem construindo, tocando uma zona de sobrevenda muito interessante.
Então, a Elf Beauty está nesse ponto, só que ela fez um cenário um pouco preocupante na sexta-feira, porque ela simplesmente fechou perto da mínima. Isso não seria o ideal seria ter sido um fechamento mais perto da máxima. Ainda assim, eu estou olhando para a Elf Beauty, se ela romper na semana que vem essa máxima, poderia sim ser um ponto de entrada interessante para mim, já que a gente está em cima de um topo anterior rompido, que a gente pode observar aqui, dentro de um canal de alta, com médias móveis mais longas subindo ainda. Não seria bom que a gente perdesse 152,17, isso abriria espaço para um recuo até $120. E aí daí talvez ali eu pudesse procurar por algum ponto de entrada. CrowdStrike, CRWD, a gente comentou sobre ela algumas semanas atrás e olha que linda! Uau! Delícia! Cara, como é bom operar no mercado americano, é tão mais tranquilo. Observe o estocástico lento aqui, esse 1-2-3 de compra gerado. Observe esse ponto aqui que a gente avisou na semana passada, semana retrasada, com um bom ponto de entrada, já entregando aqui pra gente quase 13% em 3 semanas. Eu não tenho entrada agora, tem que esperar o próximo ponto. FIX, quem olha esse gráfico semanal poderia até se preocupar. Olha só, Stober, é um 2-bar reversal, ou como diria o Al Brooks, ou como diria o Oliver Velez, seria um bear 180. Quando a gente bota o gráfico diário, para mim, FIX basicamente está fazendo um pullback de um topo anterior rompido, entrando novamente numa zona plausível de compra. Então, eu olhando esse cenário aqui, ó, vejam esse candle 96, ele é um trap, ele é uma armadilha em cima do fundo estabelecido no candle 93. Se nós rompermos essa máxima aqui na segunda-feira, para mim vai ser uma belíssima entrada em FIX, para que eu possa retomar essa longuíssima tendência de alta que FIX vem construindo, que é um papel obviamente excelente, muito bom de ser trabalhado. Se não conseguirmos romper, beleza, não tem mistério algum. Eu vou esperar que recue até esse fundo prévio, perto de 10,91, quando então eu estarei comprando ou procurar algum sinal de reversão que aconteça naquela região em si. Por último, mas não menos importante, a gente tem a própria NVIDIA que vai entregar resultados nessa semana. NVIDIA, que vem dentro de uma gigantesca tendência de alta, evoluindo em topos e fundos ascendentes, aproxima-se de seu topo histórico em $974. Eu vou esperar que saia o resultado, ver como é que o mercado vai responder ao resultado em si. Por enquanto, a tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário, tendência de alta nos 40 minutos. E por enquanto, eu teria que estar procurando por pontos de entrada. Mas é melhor, para quem está pensando em tomar alguma posição, aguardar o resultado que vai estar sendo entregue, se eu não me engano, terça ou quarta-feira. Estas são as principais oportunidades que eu vejo para o mercado americano neste movimento. É claro que eu não cheguei a falar de Lilly. Lily para mim, que delícia. Lily, olha só que delícia. Ela está trabalhando em cima de uma zona bastante interessante. Um retângulo, depois de uma longa tendência de alta. Olha esse estocástico lento aqui. Olha a última vez que a gente chegou nesse estocástico lento aqui, o que aconteceu foi nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Fortes movimentos de alta aconteceram após essa movimentação. Para mim, durante esse período de lateralização, Lily passou por um processo de acumulação. E, portanto, a Lily está em um ponto que eu devo ficar muito atento aqui, a ruptura de $800. Além da Lily, a gente tem a concorrente dela, a NVO, Novo Nordisk. Esse movimento aqui não acontece, que foi um split, tá? Está trabalhando muito próximo ao topo histórico, que seria essa região aqui. O rompimento dessa área libera o papel para um novo ciclo de alta. E ainda nós temos VKTX, Viking Therapeutics, fazendo uma possível master flâmula. Eu estou esperando que rompa essa máxima como alternativa. Essas seriam as principais operações, os principais ativos que me chamam mais atenção. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais longo hoje, peço desculpas. E amanhã, logo a seguir, não se esqueçam de assistir o nosso vídeo sobre criptomoedas e deixar um like e ao mesmo tempo divulgar com seus amigos, porque no momento que a gente consegue fazer essa divulgação, a gente consegue que o nosso vídeo tenha mais, digamos assim, abrangência dentro do próprio YouTube. Além disso, hoje à noite, área membros YouTube, eu estarei ao vivo às 8 da noite para falar um pouquinho sobre a abertura do próximo dia de criptos. Hoje para a turma Histórico on Crypto, tá? Vai ser feito. Hoje, geralmente nos domingos de noite e quinta-feira de noite são os dias que eu faço lives
ao vivo para falar sobre o mercado de criptos. Segunda-feira de manhã e sexta-feira de manhã, lives ao vivo para falar sobre o mercado de ações Brasil, Estados Unidos, na área membros do YouTube. Todos os membros da minha área do YouTube, ao mesmo tempo, também recebem descontos e recebem favorecimentos nos meus cursos de treinamento junto com a Liberta Educação e junto com o Liberta Play. Então, existe uma série de sinergias entre a Liberta, obviamente, e a nossa área membros YouTube. Deem uma olhada depois, pode ser interessante para os amigos, se vocês quiserem mais conteúdos meus. Grande abraço, até mais, tudo de bom!